Pessoal, eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, tá? Diretrizes essas que os professores do presencial, do EAD, coordenação, tanto aqui da unidade digital quanto da unidade vocês, no caso aí de Aparecida, né, do Dr. Celso Charuri, cumprem, tá? Principalmente aqui no ambiente virtual, tá? Para que a sua aula tenha uma experiência o mais efetiva, o mais proveitosa possível, tá? Compartilhar aqui e depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Então, na última aula, que inclusive é a penúltima aula do curso, tá? Aqui da UC de Projetos Industriais, tá? E a última aula do módulo específico 2 já estamos finalizando, tá? Então não se esqueçam, né? Se ainda tiver alguma pendência, instalação industrial, acionamentos automatizados e projeto, né, que está vigente, vocês aproveitem para enviar o quanto antes, porque nós temos o fechamento aqui oficial desse módulo aqui, lembrando que essa UC acaba dia 4, tá? Dia 4/3 aqui, ó. Dá na próxima quarta-feira, tá? Então, envie o quanto antes, a atividade estiver faltando. Eu tô aqui fazendo aqui a postagem aqui, né, dos momentos presenciais à medida que a unidade é posta aqui, aí eu, na nota do professor presencial, eu coloco aqui também, tá? Além de fazer a avaliação do EAD. E na última aula, a gente já havia analisado, né, as atividades, a gente passou para análise, vou até deixar aberto aqui. A gente pegou a tabela da NTC 05. Eu acho que foi até a antiga, não foi nem a da Enel, mas as tabelas, elas são as mesmas. Ó, eu vou fazer o seguinte, como eu tava querendo que chegasse aqui, ó, nesse ponto, eu vou abrir a antiga também, tá? Foi essa, até que quando eu abri o arquivo aqui novamente, ele apareceu na tabela aqui. Então a gente até evidenciou
A gente procurou lá na NT, se eu não me engano, foi a 04, se não me falha a memória. Isso, os transformadores aqui, ó. Então, na Equatorial, nós temos a NT 04, que tem a tabela que é a 32 aqui, que mostra a configuração, a quantidade de cabos, tá vendo aqui, ó? Essa opção do transformador de 225, o disjuntor no secundário, ele é a tensão, quer dizer aqui, né? É 380, é o padrão, né? Tensão de linha aqui, né? Mas na verdade 380 vezes raiz de 3. A corrente é o disjuntor ali, né? Recomendado é o de 342 e existe a opção, né? Na verdade é só uma opção aqui de três cabos, isso aqui é por fase, tá? De 150 ou três por de 70. Isso mesmo. Ou de 150 ou de 70, essas opções aqui. E o clássico antigo aqui, que é a tabela que a gente pegou aqui a tabela da Celg aqui para fazer uma comparação, né? Que mostra essa mesma configuração. Eu sei que não tem dimensionamentos, condutores. Eu vi aqui que está separado aqui. Que é o transformador 380/220, né? Vai até 300, tá? O antigo aqui ia até 500, né? Essa configuração ela é válida ainda, tá? Mas eu tenho que, na hora que você faz o projeto, o memorial descritivo, você tem até que ver, né? Por isso que o programa ajuda bastante, porque o programa ele vai automático lá, ele é sempre atualizado, lá tem um hard lock, né? Pelo menos os que usavam havia um hard lock lá na rede, e aí quando tem essa atualização, ele vai lá para a base de dados. Aí ele pergunta: esse projeto você vai aprovar ele aonde? Aí você põe lá Equatorial Goiás, e daí ele baixa a norma exata que tem esses padrões aqui de transformador, tá? Então essa foi a última aula, inclusive foi o item 5.16 aqui, e para dar continuidade nessa, que vai ser, eu acredito que é a última aula aqui. Isso, essa é a última aula da UC, tá? Vocês ainda vão ter uma aula presencial aí com o professor Pedro, tá? Pedrão. Deixa eu pegar aqui a bibliografia oficial de vocês aqui. Aproveitar que a gente já está no capítulo 6. Vamos falar aqui do memorial descritivo. Até nas atividades aqui, ó, vamos relembrar aqui, ó, você fez o, o orçamento, tá? O levantamento dos preços unitários, a planilha, tá? Depois da planilha, lembra que era para fazer a proposta e o memorial descritivo, né? O da proposta aqui, depois o cronograma de ações, tá? E por último, o cálculo do circuito aqui, esse cálculo, né, para vocês ter uma coisa, é um cálculo mais específico, tá? Lembrando que existem outros cálculos de queda de tensão e tal. Assim, eu queria que a gente tivesse tempo para fazer todos, né? Todos eles aí, tá? Então eu peguei esse aqui, os mais comuns, que é igual eu falei no dia a dia, você praticamente não faz esses cálculos, né? Ali na mão, ali, usando calculadora. O programa já faz, né? Então não é só o engenheiro
utiliza o programa, né? E hoje em dia está até mais evoluído, né? Na minha época eu usava o AutoCAD e esses programas aí, né? E que as empresas começaram a adquirir. E hoje, né, a evolução é o AutoCAD, é um produto da Autodesk, só que não é mais o AutoCAD 2D, né? É o AutoCAD, o que eles chamam de, com a tecnologia BIM, tá? E daí o Revit, ele integra todos os projetos, desde o civil até projetos CFTV, de refrigeração, tudo ele integra e dá para você fazer lista de material, memorial a partir dele. A concessionária aqui, antigamente, eu, eu ainda estou aguardando aqui para ver se restabelece a página. Tinha antigamente uma página que o SICAP, até conversei com um professor que ele é analista, lá também ele tem a função de analista lá, deixa eu ver, SICAP, Equatorial Go. Esse era o software que a Celg, antes, né, já um período antes dela ser desestatizada e vendida aí, né, para Enel, ela já ela já utilizava, tá? E daí, ó, já tem um tempo, ó, desde o mês 7 do ano passado, né? Basicamente, para você dar entrada, fazer a aprovação, antigamente você entrava nesse sistema, né, no SICAP. Eu não sei se tem que fazer, porque já faz tanto tempo que eu me cadastrei, aí quando eu faço alguma análise, eu já tenho um tempo aí que eu não faço o projeto, né? Não aprovo o projeto da concessionária. Então tem, ó, grandes clientes, você envia e-mails, dúvidas aqui, ó, todas as interações, expós e solicitação de informações, processo de geração devem ser direcionados exclusivamente ao site. Então, eu tenho que fazer essa pesquisa aqui. E, inclusive, nessa pasta, nessa página aí do SICAP, tinha modelos, tá? Modelos aí de memorial, modelo de tudo quanto é documentação que o projetista precisa para dar entrada em projeto. Não sei como a Equatorial está procedendo agora, tá? Isso aqui, ó, eles fizeram no lugar do domínio aqui, ó, colocaram essa landing page aqui e ela é estática aqui, ó, tem alguns links, mas se você clicar aqui, ele vai voltar, né? Ele não tem mais funcionado esse sistema aqui. Infelizmente, ele, né, não tem funcionado. Eu não sei como é que está agora. Então, eu vou pegar um memorial aqui, memorial de projeto que já foi aprovado, tá? Vou pegar esse daqui da JC. Então, o memorial descritivo, ele integra um resumo, um resumo do projeto, tá? Então, você tem esse modelo aqui, é um modelo compartilhado que ele já vem padrão. Todos os softwares que tem a tecnologia BIM, eu ainda não testei o do Revit para o módulo elétrica para ver isso, né? Mas provavelmente esse mesmo padrão, né? Mostra, aí você configura, coloca o logo da empresa. Isso aqui é da empresa do meu colega aqui, tá? Obrigado aí por, por deixar mostrar aqui. Eu já trabalhei para uma construtora em que o escritório dele, a empresa dele, né, era ainda hoje, inclusive ainda hoje, presta serviço. Então,
Na época, o que ele usou foi o CAD-PROG. E aí, o CAD-PROG, você tem, por exemplo, você faz o projeto, em vez de você fazer tudo na mão, digitar, né? Ter planilhas lá padrão para registrar esses valores e tal, ele já tem dentro da base de dados dele, inclusive menus, né? Que já saem direto do antigo do AutoCAD, né? Esses primeiros programas são assim. Precisa do AutoCAD ou então eles têm um ambiente de desenho próprio. No caso, o AutoCAD Illumine, ele tinha um ambiente de o KiCad que chamava, ainda chama, né? O KiCad, que é um ambiente de desenho próprio, e ele gera em DXF, que é um formato, vamos dizer, universal, e aí depois, para plotagem, ou para você salvar, para você manipular esse desenho, você consegue fazer o salvamento dele em DWG, tá? Então, toda subestação, né, depois da escolha do transformador, né, da escolha do transformador padrão aqui, nesse caso foi o de 300K, e nesse caso aqui foi o de 300, a tensão em particular era essa tensão aqui. Eu lembro que era Centrais Elétricas do Pará, era em 127, né? Igual vocês estão vendo aqui, 220/127, ou seja, tensão maior, a tensão de linha, né? Tensão entre duas fases, e a menor é a tensão monofásica. Porque ele não deixa o. Ó, já nesse aqui ele deixa o. Então vou fazer diferente aqui. Isso. Mudar aqui para eu conseguir desenhar no próprio. Então aqui, ó, a então aqui é a monofásica, né, a menor, e aqui é a tensão de linha, né? Não é a tensão trifásica, tá? Era esse nível de tensão, era a CELPA, tá? Mas aí vamos pegar a configuração do de 300 aqui, ó, tá vendo? Ó, subestação de 300, aqui 300. Então, essa é a configuração, né? A opção, na verdade, são 5 por fase de 240. Tá vendo que o de 300 aqui, ó, ele suporta 800. E aqui, esse de 300 para monofásico 220 e tensão de linha, né? O bifásico 380 aqui, estão vendo que ele suporta 500, né? É igual eu falei, né? Para dar essa corrente no 300 aqui, você vai calcular aqui, ó, para esse daqui, ó, até desenhar aqui no corpo aqui a corrente vai ser a potência dividido pela tensão. No caso aqui é a tensão trifásica, tá? Então, a potência é o 300 kV A dividido por, aí aqui, ó, é 220 raiz de 3, que é a tensão, tá? Se você calcula, aqui é para você de vez aqui, ó, 300
1000, né, que é 300 kVA, né, volt-ampere, potência aparente, dividido por 220 raiz de 3. Tá vendo? Ó, deu 787,29 amperes. Viu aqui o disjuntor referência é o de 800, tá? Inclusive, se a gente fosse somar mais 5 aqui, dava, é, né? Se fosse fazer igual ao mais 5 amperes, igual no 5410, ó, 792. Aí arredondaram para 800 aqui, tá? Então você tá vendo que a tensão aqui, o 220 vezes raiz de 3 é 380. Então, o trifásico, aonde é o 127, que é o 110, né? Que na verdade é 127, não é 110. Pessoal, inclusive isso até em equipamento, tá? Tá tão enraigado esse negócio do 110 que isso tá em equipamento elétrico até hoje aí o pessoal coloca 110 em vez de 127, que é o correto, tá? Aí só para vocês entenderem aqui, ó, e esse aqui seria o de 800, né? E aqui o de 500, ó, só para vocês entenderem a didática, a lógica aqui, né? Aí, mesmo jeito, a corrente, aí a potência dividido pela tensão trifásica. Aí a potência, novamente, é 300.000, né? Mais 3 zero, né? Volt-ampere dividido, agora é tensão de linha, né? A bifásica, vezes raiz de 3. E você vai ver aqui, ó. Vou até aproveitar o mesmo, vou dar um copiar aqui. 380, que é a tensão de linha, né, para nossa 220 volts monofásica, né? 380 vezes raiz de 3. Aí, ó, deu 400, aproximadamente 455,8 amperes. E aqui, ó, 500, que é a mesma história. Se for somar mais 5, 455 aí, mais 5 aí já dá os 500. Não, não, 460, né? Quase 460 aí, né? Então a corrente vai bem mais acima. Então vocês têm que sair desse curso de eletrotécnica, tá? Já entendendo isso, esse cálculo aqui, né? Vocês têm que entender ele, saber fazer ele na mão, porque no dia a dia, né? Isso se você for o projetista. Se você não for o projetista, nem esse cálculo você vai fazer. Você vai liderar a equipe, você vai fazer outras coisas ali, assinar documentos de aprovação ali, por exemplo, né? Se você for o responsável técnico ali, dependendo da quantidade de tarefas que você tem, você vai ter uma equipe para te auxiliar ali, né? Não é tudo que dá para você fazer. É óbvio que o serviço, o mais complexo, que depende só do seu conhecimento técnico, você vai ter que assumir, né? Você vai ter que, o pessoal vai ter que te dar um tempo para você fazer essa análise aqui. Mas esse básico aqui, ó, isso aqui é a pegadinha do malandro, uma das pegadinhas do malandro. Lembra uma das primeiras que eu contei aí, né? Que o chuveiro em 220, a corrente é a metade do chuveiro em 127 volts, né? Na verdade, deveria ser o contrário, né? A tensão maior, a corrente seria maior, né? Mas na verdade é porque elas são, para efeitos de potência, né? Elas são inversamente proporcionais, né? Quando você fala de potência de circuito alternado, né? Você tem a corrente, você tem o fator de potência, né? Que é o cosseno.
que é o cosseno do ângulo lá, né? Lembra lá que é potência ativa, potência aparente aqui, e aí potência reativa, tá? Então, no início lá do memorial descritivo, vai estar a configuração. Quer ver? Deixa eu pôr lá no início dele aqui, ó. Aí, transformador de 300 kVA, ó, Marabá, Pará, que era, na época, era a CELPA, tá? Inclusive, essas eram as normas relacionadas. Sempre a gente teve a referência da 5410, né? Na versão atual aí, a NR10 também, na versão atual. E aqui na época era CELPA, que hoje é Equatorial Pará, né? E essas eram as normas técnicas de distribuição da época aqui, ó. Para subestação, ó, primária a 02. Aqui na época era essa daqui a 05, tá? O fornecimento de energia para uso coletivo aqui era 04, lá para o Pará, lá, né? Era a 03, NTD 03. Então, vocês estão vendo aqui, ó, montagem de rede urbana, rede rural, né? Ou seja, essa rede aqui, ó, essa rede inicial aqui, porque assim, o cliente ou o transformador vai ficar dentro da, né, lá do, geralmente é assim, tá? Eu já vi condomínios aí, por exemplo, que esse transformador que é deles, né, que é do condomínio, ele, por não ter espaço, até mesmo para não colocar a subestação abrigada, né? Fazer ali um subsolo. Eu lembro de um projeto aí, que na verdade foi um pai de um colega aí que participou e depois eu até aluguei um apartamento nesse prédio aí. Não tinha subsolo, né? Não tinha essa previsão. E também, por questões estéticas lá, não dava para pôr subestação abrigada ali na entrada, já que nem subsolo tinha. Daí a solução foi pôr o transformador, né? O que é para o, o que é ou para a indústria ou para o prédio, né? Colocar esse transformador na rua. Então ele fica num poste em frente ao prédio e aí esse transformador ele é exclusivo para o prédio, tá? Essa foi a forma. Aí ele vai direto lá para a medição, tá? Por subterrâneo, tá? Para alimentar a medição que fica ali no hall ali em um lado ali do estacionamento do prédio. Porque tinham dois estacionamentos, um ficava no piso mesmo, né? Eles tinham o prédio era assim, ó. Aí ele não tinha subsolo, mas aí aqui, ó, a parte de estacionamento era anexa aqui, ó. Aí essa parte anexa, uma ficava ao nível do térreo e a outra ficava ao nível do mezanino. O mezanino é aquele, por exemplo, que aqui seria o térreo, aqui é o térreo, aqui é o mezanino. Esse é um termo, mezanino, para o salão de festa, tá? Aí aqui depois é que tinha primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e por aí vai, tá? E aqui anexo, né? Você tinha no nível do mezanino, que seria na prática o segundo andar, você tinha um estacionamento, ele ficava coberto,
E abaixo você também tinha outro estacionamento que ficava no nível aqui do térreo. Então, aqui T de térreo, M de mezanino, tá? E aí os carros ficavam cobertos, tá? Porque era como se fosse um prédiozinho, um mini prédio aí de 2 andares. Foi o jeito que eles encontraram. E daí a medição ela ficava por aqui, ó, entre o mezanino aqui e esse segundo anexo, tá? Aí vinha subterrâneo, o poste aqui ficava na frente, né? O poste aqui com transformador. Aí vinha subterrâneo, subia aqui e aí ficava as medições dos apartamentos. Se eu não me engano, acho que era 25 andares, se não me falha a memória. Aí eu morava lá no sexto andar. E aí, assim, são as opções que, né, que o projetista tem. E daí ele ficava na rua, bem na frente, porque ficar na rua, quando eu falo na rua, na calçada aqui, né, é um padrão de rede de distribuição que atende residências, né, que geralmente residência é unifamiliar, né, a carga ela é baixa, a potência aí, né, o cliente, a potência é baixa, então ele pega direto aqui do secundário do transformador. Agora, um prédio, um grande comércio, um atacadão, né, um açaí aí, né, ou uma indústria, aí ele tem um transformador próprio, você tem essas opções. Se for um supermercado grande, essa subestação aqui, ela pode ficar inclusive lá no estacionamento, aqui não tem problema nenhum. Aqui no poste, às vezes numa subestação ali, para o pessoal. Tem um shopping aqui um de Goiânia aqui, que é. Aí até, eles têm até faculdade lá, né? E aí para ter um design ali, eles fizeram a subestação abrigada, né, dentro do shopping ali, para ficar o espaço melhor aproveitado, né, porque ficando ali no estacionamento, igual eu já vi em muitas indústrias aí, né, já trabalhei numa consultora que era assim, mas aí os carros estacionam ali, né? É para trabalho, mas no caso aí de um condomínio, né? De um shopping aí, tem o design e tem também a funcionalidade. Imagina, fazer a manutenção dele aqui, tem que isolar uma área grande aqui em volta, e você não pode estacionar nada aqui. E o cliente que não consegue estacionamento, né? Se não compensa ali, ele vai embora, tá? Então, o memorial é um resumo, tá? Nesse caso que o padrão aqui, ó, aqui tinha as informações, né? O, o nome do condomínio, o endereço, composição do projeto, falando que é uma prancha, é da CELPA, né? Da Centrais Elétricas do Pará, considerações preliminares, uso da ABNT, né? Das NBRs e das normas de distribuição da CELPA, que no final das contas são normas oriundas de NBR, tá? As normas técnicas aqui tem um item só para isso, né? Aqui a descrição, ó, é uma implantação, uma rede rural, né? A subestação 300 kVA no Pará, tal. Característica de entrada do serviço, ramal, cabos de alumínio, né? 3 cabos de alumínio com alma de aço, até os bornes da conexão lá no transformador, né? Então é um resumo aqui. Deixa eu pegar o projeto aqui, abrindo aqui. Aqui a subestação, né? Que inclusive fica
A entrada aqui, ela não tem muro, ó, tem grama, né? Tem a parte de estacionamento do pessoal que vai lá na indústria. E a subestação, né, esse transformador, né, esse 300 kVA, fica bem aqui na entrada mesmo, aqui né, nessa parte aqui, num jardim, tá? A medição provavelmente ela fica aqui, ó, tá até falando, ó, esse 17 aqui, ó, se você olhar, disjuntor tripolar acionado simultaneamente nas três fases, classe de tensão 1000 volts, que é o baixa tensão, tá? É proteção contra sobrecarga, sobrecorrente, corrente nominal de 800, tá? Eles estão vendo que a norma é antiga, a norma é diferente, mas a configuração, né, já que era 127 volts aí, né, igual o cálculo que a gente fez aí agora mais cedo, né? O de 127 volts, que é esse daqui, ó, trifásico dele dá praticamente 800 aí, né? E contando com a regra dos 5 amperes a mais, inclusive os 800, ele até extrapola aí, né? Mas é uma medida aí de segurança, tá? Então, estão vendo que a configuração, ó, inclusive, tá aqui, ó, suporte para 3 eletrodutos aqui, ó, o 19, né? Ó, conforme NTD2, tá vendo aqui, ó, o suporte para os eletrodutos. NTD2 na época que era NTD, essa daqui, né? Fornecimento de energia em tensão primária de distribuição, né, para o cliente. Então, o memorial descritivo, ele é um resumo aos para-raios de rede aqui, ó. Para-raios de rede são esses isoladores aqui, ó. Parece, esses são isolantes aqui por fora, tá? Mas são esses aqui, ó. Capacidade de interrupção de 10 kA, classe de tensão 15 kV, né? 15 kV é o famoso, é o 13,8, tá? Todo circuito que tensão de linha é 13,8, a classe de tensão dele é 15 kV, tá? É igual aquela rede a 34,5 kV. Ela é classe de tensão 36,2. Então, ele é projetado, né? O 34,5 ele é projetado para 36,2, né? É um pilar do projeto elétrico. Você projetar acima do que ele suporta, tá? Para que não uma faixa ali de segurança sempre ele possa operar sem apresentar sobrecarga e sem, obviamente, apresentar curto-circuito, né? Corrente, a chave fusível, né? O elo fusível, né? A especificação dele, a proteção aqui, ó, tá vendo? 800 amperes, que é a medição da baixa aqui, né? O medidor vai ficar aqui, os condutores, ó, três, esse CA, o alumínio com alma de aço, tá? Para média tensão, ó, três, 3 vezes 4 é porque eu tenho quatro por fase, tá? Então, isso mesmo. É três, que é o trifásico, né? E aí eu vou ter quatro deles aí por fase, segundo a NTD 02. Pena que eu não tenho mais ela aqui, né? Para vocês verem. Tá? E aí, adicionalmente, né? O memorial de cálculo. Não é todo projeto que cobra, tá? Mas já que o programa faz isso, né? O CAD-Proj, por exemplo, aí foi exportado do próprio CAD-Proj aqui os quadros de carga, né? Para apreciação aí da CELPA na época aí, tá? E aí o meu colega aqui, o Pedrão aí, fez a assinatura aqui, né? Que é o dono aí da empresa, né? É como o RT, né? Que ele, acho que ainda hoje ele é o RT lá da empresa lá, tá? Então, o memorial é isso, é um resumo, né? Um resumo da instalação elétrica e esse resumo aí, ele, né, é apresentado
numa juntada, ou seja, junto com o ART, junto com as plantas, né? Para ser aprovado de forma física ou de forma eletrônica, né? Através de arquivos, provavelmente PDF. Tudo, pelo menos o SICAP, o antigo aqui da da Equatorial, até então, a gente baixava, fazia o upload deles em PDF. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, tá? Fico aguardando aí o último envio de vocês, tá? E para fazer a postagem do último momento presencial, tá? Fico aguardando aí e até a nossa próxima aula aí, que já vai ser no próximo módulo, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Não esqueçam aí, tá?